Boa noite, então, a todos. Fico feliz aqui de novo estar fazendo um novo bate-papo, dessa vez histórias das mulheres. É baseado um pouco na minha experiência com a exposição que teve no MASP, que mostrou várias mulheres no período da história da arte, principalmente até 1900, e depois teve uma exposição paralela que mostrou de 2000, do século XXI até os nossos dias, focando na arte contemporânea. E como o tema das mulheres é um tema que está sendo muito tratado ultimamente, eu trouxe para a gente fazer um bate-papo. É claro que isso tem a ver um pouco ainda com coisas que já conversamos, para quem fez o curso de História da Arte, já que a própria História da Arte tem feito uma revisão da sua forma de contar a história, tá? A sua forma de pesquisar novas narrativas, estudar outros focos que em algum momento não eram estudados e por alguma razão. E a história das mulheres artistas, né, como a gente vem tratando, é uma das formas de a gente poder tratar a história da arte. Eu vou passar então para vocês aqui o nosso... Deixa eu ver se eu consigo mostrar o arquivo, acho que não, né? Vou passar pela tela mesmo. E acho que todos aqui estão visualizando a tela, não? Se vocês tiverem alguma dificuldade de visualizar, vocês me falam. Por favor. Bom, eu selecionei 4 mulheres para contar algumas histórias, né? É claro que aqui eu estou adotando algo um pouco mais padrão na história da arte, porque a história da arte também é baseada muitas vezes em biografia de artistas. A gente não fala muita coisa a respeito da formalidade, né, do aspecto formal das obras. Eu vou trazer alguns aspectos apenas, mas não vou tecer com profundidade. Mas a ideia desse bate-papo é que a gente possa conhecer algumas dessas mulheres que por muito tempo elas ficaram no ostracismo. Embora no tempo em que elas atuaram, né, como artistas, elas tenham adquirido uma importância muito grande e tiveram encomendas, mesmo sendo uma exceção, já que o ofício de artista para a mulher não era algo muito comum no período que a gente vai trabalhar hoje, mas elas são mulheres exemplares, mostrando que a atividade existia para as mulheres. Algumas eram reconhecidas também pelo sistema de artes, a partir daquilo que se entendia como sistema de artes nas suas épocas, nas épocas em que elas viveram. E a gente vai ter pelo menos uma ideia, né, de como que era o trabalho que elas executavam, como que elas conseguiram aprender o ofício e como que elas conseguiram se manter como artistas. Isso é bem interessante porque, né, normalmente a gente conhece a vida de artistas masculinos, né, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, que são os nomes bem conhecidos, e raramente a gente ouve falar de mulheres, principalmente mulheres artistas anteriores ao século XX, porque quando a gente chega no século XX, a gente já tem alguns nomes que já são mais conhecidos e até alguns nomes que se tornaram pop, como é o caso da Frida Kahlo. Aqui no Brasil a gente tem a Tarsila do Amaral, por conta do papel dela no modernismo brasileiro, que até ganhou recentemente uma exposição individual no MASP, com uma grande visitação. Mas outras mulheres não tiveram tanto destaque na história da arte. Já conversamos sobre isso em outros momentos. Uma grande razão desse
desaparecimento das mulheres da história da arte se deve, em parte, a uma narrativa predominantemente masculina e uma narrativa excludente do papel da mulher, né, na sociedade. Mas é interessante que elas estavam lá, né, e elas estavam atuantes. E por que então a gente tem que examinar isso? Por que examinar essa história? Por que fazer essa revisão? Nós já falamos da Griselda Polo, que entre outras mulheres que escrevem a respeito do feminismo, principalmente o feminismo em relação à história da arte, e esse é um campo do conhecimento que é muito constante, a figura do artista masculino, e muitas vezes vinculado a alguns estereótipos que nós já estamos acostumados, o artista gênio, o artista sofredor, aquele tipo de artista que a gente está acostumado a ver como Van Gogh, né? Aquele que é altamente talentoso, inspirado, enfim, aquele artista marginal, mas normalmente, né, essas figuras, esses estereótipos estão atrelados a uma figura masculina. É claro que existe. Depois não, só pediria que desligassem os fones por enquanto, para a gente poder depois a gente fazer a nossa conversa, tudo bem? Eu não sei quem é que está, acho que é a Isabela. É só pedir a gentileza, só deixar o fone. Obrigado, Isabela. Só para a gente poder iniciar a conversa, depois a gente vai ter um momento para a gente poder bater um papo. Né? Vocês também têm a liberdade, se caso puderem, escrever no chat para colocar observações, tá bom? Então, nesse preâmbulo aqui é só para a gente fazer uma reflexão sobre isso. É uma discussão muito presente também, e que a Griselda Polo que traz, e a Nochlin também, que há necessidade também de rever os cânones da própria história da arte, porque mesmo com o movimento feminista, que a partir dos anos 60, 70, colabora para uma revisão das narrativas, sobretudo quando traz a lume a participação de várias mulheres no campo artístico, uma preocupação é que não se repita, talvez, os mesmos cânones da história da arte. E de alguma maneira, repetindo padrões dominantes. Há uma preocupação, né, que tem sido discutida, né, no campo da história da arte e no campo da sociologia da arte e de modo geral, né, quando se fala de narrativas, quem constrói narrativas, como elas são construídas, quem prevalece, quem é excluído, quando existe também uma questão de dominação, o que prevalece, né? A narrativa que prevalece normalmente acaba sendo de pessoas que têm o poder econômico ou poder político, em detrimento daqueles que não detêm poder, né? O mesmo o próprio conceito de arte, como a gente trata, ele ainda está muito restrito a uma forma de pensar, né? Sobretudo que mantém um pensamento elitista, e que quebrar com tudo isso, modificar essa forma de pensar é um desafio, né? Construir narrativas que não sigam padrões que já vem dominando há muito tempo é sempre um desafio. Então a ideia desse bate-papo, trazendo essas mulheres, é apenas construir uma nova forma de pensar. É claro que a forma como eu vou trazer ainda está contaminada por um olhar tradicional, por um olhar que ainda se baseia nos cânones, mas de alguma maneira semear os questionamentos que são necessários para ver a possibilidade de construir
narrativas que são mais próximas da realidade ou que, pelo menos, abram novas perspectivas, né? Novos olhares. Então, vamos falar de Sofonisma Anguissola, Mary Beale, Lavínia Fontana e Judith Lester. Né? São mulheres que, em algum momento, elas tiveram destaque no campo da história da arte. A gente, só para rever a questão da cronologia, né? Eu sempre gosto de trazer essa linha do tempo, porque é assim que a história da arte vem sendo contada, de uma forma linear, né? Como colocando dentro da linha da história, como a gente conhece, Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna, alguns estilos, alguns períodos que foram nominados pela história da arte, né? Como arte românica, arte gótica, renascimento. A própria forma de entender o papel do artista que foi se modificando, né? O artista, por um tempo, ele era artesão, não havia essa cisão da pessoa do artista, né? E isso também foi uma coisa construída ao longo do tempo. A própria interpretação do que constitui arte é uma coisa muito ocidental, né? Porque em algumas culturas essa divisão não é muito visível. Sequer ela é questionada muitas vezes, porque lá para algumas culturas não existe esse conceito de arte que nós atribuímos enquanto cultura ocidentalizada. As mulheres que nós vamos examinar, né, elas se concentram ali no século XVI, XVII, né, que são períodos em que a gente tem uma história da arte bastante consolidada, Renascimento como sendo um dos movimentos significativos, um período significativo. Até o nome ele é sugestivo, porque ele pressupõe que algo que estava morto renasceu, né? Pensando que o renascimento seria uma forma de pensar que estava por muito tempo obstruída e não encontrava espaço e que renasceu, né? O próprio nome renascimento, então, como período, ele é uma construção para indicar que aquilo que é anterior ao renascimento não foi muito bom, né? Como que a gente entende como a Idade Média, né? Mas historiadores vêm trazendo muitas informações que a Idade Média, ela, apesar de muitas coisas que a gente tem historicamente comprovadas, né, que não foram, que não são aceitáveis hoje cientificamente, embora tenha pessoas que hoje até possam questionar isso, mas a Idade Média foi um grande período de produção de conhecimento. Né? Pensar que vários intelectuais no período da Idade Média leram os gregos, as universidades, a base das universidades que a gente conhece hoje começa na Idade Média e consequentemente, esse conhecimento produzido na Idade Média vai resultar no que veio a ser conhecido como Renascimento, quando a ciência, a razão, né, ocupam um cenário significativo no campo do conhecimento, revendo uma série de coisas que até então eram entendidas como realidade. E no campo da arte não ficou isento disso, né? E pensando o Renascimento como um período de busca de conhecimento, né, focado no humanismo, os próprios artistas tendo contato muito grande com a ciência, é um período significativo. Como é que as mulheres nesse período viviam, né? Então a visão que a gente tem também parece um pouco restrita em relação a isso. E claro que muitas das coisas que nós sabemos através do que vem sendo pesquisado mostram que as mulheres tinham muitas restrições. E algumas nem sequer eram limitados certos direitos.
Pensando nisso, é interessante examinar o caso de algumas artistas, né? Que circunstâncias elas viviam, né? Como que elas produziram a arte e por que eles foram dado essa oportunidade de produzir arte, né? Pensando arte, né, como aquela atividade que envolvia principalmente a pintura, a escultura, em alguns casos a arquitetura. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar mais de mulheres que pintavam, que era uma atividade que as mulheres faziam, como faziam outras atividades, como artesanato, é, é, costura, tocar piano, né? Porque fazia parte, como até pouco tempo, até hoje existem algumas situações assim, como parte da formação de uma pessoa que é refinada, né? Algumas dessas mulheres, e a gente está falando de um grupo específico que pertencia a uma classe específica, liam também, né? Tinham acesso à leitura, tinham acesso à cultura mais refinada, quando falo refinada, no sentido de que tinha uma troca constante com outras formas, né, de conhecimento, né? Não ficavam restritas a apenas a sua localidade. Algumas delas tinham a oportunidade, inclusive, de viajar, se deslocar, né, pela Europa, né, o continente onde viviam. Então vamos ver algumas dessas mulheres, né? Eu não vou me adentrar muito nos movimentos, porque se vocês quiserem, depois a gente pode até, no final, falar um pouquinho mais a respeito dos movimentos que elas estariam, de alguma forma, envolvidas. Bom, essa aqui é a Sofonisba Anguissola, né? É uma mulher italiana que nasceu em 1532, então início do século XVI, né? E morreu em 1625. Eu achei interessante trazer esses como primeiros dados, porque a Sofonisba é uma mulher que viveu bastante tempo. Ela viveu por 93 anos. E ela foi uma das primeiras pintoras a conquistar fama e carreiras internacionais, e aí sendo um exemplo para outras mulheres. Pelo menos isso é o que a gente tem como registrado em alguns livros. Essa informação consta no catálogo da exposição do MASP. Muitas das coisas que eu trouxe aqui para vocês constam no catálogo, vocês podem também encontrar na internet a respeito dela. Aqui vocês têm um autorretrato, onde ela até posa como pintora, o que, de alguma maneira, no autorretrato, ela reforça o papel dela, né? O que ela exerce, né? É uma forma de, inclusive, de se autovalorizar naquilo que ela escolheu como atividade, né? Como uma atividade profissional, né? Mas como que era possível uma mulher ser artista naquela época? Não existia academia, né? A academia como aquela de Belas Artes, que vai ser desenvolvida posteriormente. O acesso ao estudo era limitado, né? Então a gente sabe que já naquela época havia limitação para a educação de todas as maneiras, né? Não só as mulheres, mas dependendo da classe social que a pessoa pertencia, ela não tinha acesso à educação, né? Então, algumas coisas que favoreceram a Sofonisba é o fato dela realmente pertencer a uma família de origem nobre, né? O pai, Almicari Anguissola, era um homem importante, né? E ele era uma pessoa que valorizava a formação humanista. Então ela teve a oportunidade, junto com os irmãos, de poder estudar.
E um desses estudos eram aulas de pintura, porque ela teve com Bernardino do Campi, né? Por essas atividades, né, ela foi reconhecida então como pintora, né? Chegou a ser elogiada por Michelangelo Buonarroti e Vasari. Isso é significativo também. E quando isso está se registrando num livro de história da arte, significa que a legitimação dela como artista veio também a partir de outros artistas. Isso é significativo, né? A classe de artistas dando o seu aval para o reconhecimento. Ela acabou se tornando, né, aos 27 anos, dama de companhia e professora de desenho de uma esposa do rei da Espanha, Isabel Valois. Então isso mostra o que ela teve acesso não só por pertencer a uma família nobre, mas ela teve acesso a pessoas que puderam ser mecenas dela, puder bancar o trabalho dela. Ser uma pessoa que estava vinculado à corte, né, lhe dava algumas possibilidades. Né? Então ela produziu muitos retratos, uma das atividades principais que ela exercia, às vezes rígidos, mas a gente tem alguns registros desse trabalho. Né? A gente vai poder ver algumas obras dela. Essa obra aqui é a que esteve no MASP, é um autorretrato dela. É uma obra pequena, de poucas dimensões, mas que dá para ver a capacidade dela de trabalho. Né? A gente está falando de um período em que se valorizava muito a pintura a óleo, né? E a destreza do artista, a capacidade dele dominar o pincel, a tinta, o suporte. A gente está falando também de um período em que esses artistas eles estão produzindo para grupos específicos, né? Ou para a igreja, né? Ou para nobres, reis. Então, uma elite social. Então, existe um público que vai adquirir essas obras, seja para um espaço religioso, seja para a sua casa, seja para se retratar, né? Registrar. A gente está falando de um período que isso era muito importante e ela vai ser uma das principais pessoas na corte a fazer isso. Aqui a gente tem um exemplar, né, de algo que ela registra numa partida de xadrez, onde nós só temos figuras femininas, né? Meninas que estão jogando xadrez. A foto, a pintura mostra, né, a que classe que essas meninas pertencem, né? A forma como elas se vestem, possivelmente uma pessoa que está ali acompanhando, uma pessoa mais velha. Esse é um dos aspectos que a gente pode notar no trabalho dela. Né? A forma como ela também trabalha, né, com destreza no tecido, né? Isso era muito valorizado. A composição também é um pouco diferente do que a gente costuma ver, né, nesse período. É como se fosse um recorte fotográfico, né, de um instante que estaria surpreendendo as pessoas dentro de um momento. Claro que não é tão espontânea, porque me parece essas vestimentas, né, não parecem ser algo que a pessoa estaria numa partida de xadrez, mas isso também precisaria pesquisar um pouco mais para saber, né, como de fato aconteciam essas partidas. Ainda seguindo o padrão, né, de retratos, né, evidentemente a gente tem aqui uma figura que seria um pai de uma família, né?
Aqui eu não sei dizer se essa moça seria esposa ou filha, provavelmente filha. Eu não tenho detalhes a respeito desse retrato em família, mas ele também é muito simbólico. É importante pensar que esses retratos eles não tinham o objetivo somente de retratar com fidelidade todos os detalhes das pessoas retratadas. Normalmente o conteúdo simbólico era muito maior, né? Então a figura do homem, né, que está em preto, mostra que era uma pessoa importante, de autoridade, né? O fato dele estar com o filho mostra a importância que ele dava ao filho, o filho homem, né? O jovem com a espada também é algo significativo, né? A moça ao lado, embora ela esteja ao lado do pai, parece que a concentração da atenção é sobre o menino, né? Muitas vezes, quando aparece a figura de um animal, como um cachorrinho, também significa pureza, né? Então, um simbolismo também atrelado a esse retrato. Essa é Mary Beale, né? Uma inglesa, nascida em 1633. Eu não estou seguindo a cronologia, porque eu vou destacar algumas obras também das artistas que vamos falar mais para frente. E que morreu na Grã-Bretanha, em Londres, aos 66 anos, em 1699. Né? Ela é um caso interessante, ela vai ter trabalhos muito importantes, mais focados no retrato, né? Então é uma mulher que vai estar ativa, né, como artista. Ela tem algo peculiar, a gente não tem muita coisa a respeito da biografia dela, mas algo que é muito peculiar é que existe uma inversão nesse caso, que é para os nossos padrões de compreensão. O marido dela, o Charles Beale, que também era artista, ele passa a trabalhar como assistente do ateliê, né, do ateliê dela. Ela é artista e ele vai lá, né, ajudar a preparar as tintas e as telas. Ele até registra o processo, né, de como é a rotina de um ateliê, isso é documentado, que é bastante interessante. Mas normalmente isso quebra um pouco do estereótipo que a gente teria do ambiente familiar, né? A mulher nesse caso seria a mantenedora, é ela que recebe as encomendas, é ela que produz e o marido é o auxiliar. E ela tem algumas coisas interessantes também que ela deixou produzidas, na questão escrita, da forma de pensar. O discurso sobre amizade, onde ela vai abordar sobre a igualdade entre homens e mulheres. Então a gente está falando do século XVII, né, onde o tema ele é tratado, né? Coisas que a gente está pensando mais recentemente, né? Quando a gente fala de movimento feminista, a gente normalmente foca no início do século XX, né, principalmente em relação às sufragistas, ou mais recentemente, na década de 50, 60, 70, quando a gente tem uma grande revolução nesse campo. Mas tem registros desse tipo de pensamento, já a partir da Mary Beale. Ou Biller, não sei. Bom, aqui é o filho dela sendo retratado, e aqui um outro trabalho onde mostra o tipo de trabalho que ela fazia, a qualidade do traço, que eram trabalhos específicos mesmo para retratos. Não tem muita coisa de outras produções. O que a gente entende de diferente do trabalho dela, por exemplo, talvez que não seja retrato, é o que foi exibido aqui no MASP, é essa Madalena Penitente, que é um tema religioso, né?
que a gente já viu também no curso de História da Arte, né? Essa Madalena penitente, ela é um pouco diferente de outras que nós já vimos, porque normalmente a gente vê uma Madalena até com uma caveira na mão. As reproduções que a gente tem da Madalena penitente, as pinturas que a gente tem, inclusive a gente já viu com a Artemisia Gentileschi, né? Nesse caso não aparece, né? E está bastante idealizada essa figura, essa Madalena mais com um olhar mais angelical, com um padrão inclusive europeu, pensando que a Maria Madalena ela vivia ali na região da Judéia, né? Então mantendo um padrão europeu. Os traços, né, a forma de trabalhar a pincelada é um pouco mais livre. Quando a gente observa aqui a forma como ela trabalha no drapeado do tecido, ou cabelo, ela concentra grande parte do acabamento da pintura muito mais na pele, no rosto, né? E ela trabalha com poucos traços, né? Sem grande detalhamento do drapeado no tecido, né? É uma pintura mais sóbria nesse caso. A gente tem esse retrato também de uma jovem, né? Que poderia ser a Kate Bond, né? Não tem o histórico dela, mas seguem os padrões não muito diferentes do que a gente encontra aqui na Madalena penitente, embora ela seja uma pessoa que foi retratada. A Lavínia Fontana, ela tem um histórico bastante interessante também, se pensar em termos de mulheres artistas. A gente está falando de uma mulher que viveu no século XVI, ali na segunda metade, para o início do século XVII, né, na Itália, e que morreu aos 62 anos também, com uma idade significativa para o período. Ela é considerada a primeira mulher artista a trabalhar na mesma esfera dos homens do Renascimento, né? Ela teve aí uma conquista de fama, né, na região onde ela vivia, né, onde ela nasceu. Como que ela aprendeu a pintar? Com o próprio pai, né, o Próspero Fontana, né? Embora depois ela tenha adquirido um estilo dela, né, que não seguia propriamente o do pai, e que se aproximou mais do estilo veneziano, né, por conta das cores e a forma de compor a sua pintura, né. Um dado curioso também é a questão do casamento dela com o pintor Jean Paolo Zappi, porque ela só aceitou o poder se casar com ele se ela pudesse continuar trabalhando como pintora. Veja que é bem significativo isso. A mulher está condicionando uma situação, algo que para nossa concepção a respeito desse período talvez fosse inaceitável. E, de fato, parece que não era muito usual. Ela teve 11 filhos, né, com Zappi, e ele também, da mesma maneira como a Mary Beale, teve a ajuda do marido, né, porque ele serviu como ateliê trabalhou no ateliê da esposa e assumiu a criação dos 11 filhos. Então, isso é bem significativo, né, para nós, pensar em versões de papéis que, para nossa forma de entendimento, né, não seria possível nessa época, que é bastante uma quebra de paradigmas para quando a gente estuda esse aspecto da biografia, né, de Lavínia Fontana. Como ela era uma mulher proeminente no campo da pintura, né, ela recebeu o convite do Papa Clemente VIII e se mudou para Roma
e aí ela tem também a oportunidade de se tornar uma pintora papal, né, da corte papal, e ingressar na Academia de São Luca. A Academia de São Luca, para quem não sabe, né, e isso é importante registrar, era uma forma de sindicato da época, né? É uma confraria de pintores que legitimavam a atuação e que permitiam a atuação daquele profissional, né? Como artista e ser reconhecido como artista. Isso facilitava uma série de coisas porque ajudava o artista a receber mais encomendas, o fato dele ser aceito por outros artistas. Grande parte da produção dela se constitui também de retratos, então a gente está falando de um período que retratos eram uma grande parte das encomendas desses artistas, né? Mas ela tinha também pinturas religiosas e mitológicas, a gente vai ver algumas delas, né? Esse é outro autorretrato dela, né? Nesse caso aqui, mostrando o espaço onde ela vivia no ateliê. É interessante que o retrato mostra simbolicamente o status social que ela ocupava, né? Que é uma mulher que se veste bem, né? É uma mulher que tem, inclusive, um cuidado com o penteado, com a roupa. É uma mulher católica, né? É uma mulher que sabe ler e escrever. E aí você vê o ateliê com algumas esculturas. Então, possivelmente algumas dessas esculturas pudessem ser usadas como modelo para estudo ou para pintura. Isso é significativo também. O próprio autorretrato, ele é um indicativo da atividade dela, inclusive do espaço social que ela ocupa. Essa aqui é um retrato que ela executou da Constança Alidós, né? Novamente a gente tem aqui um retrato que traz uma quantidade de simbologias importantes, isso é significativo também, que mostra para quem ela trabalhava, né? Pessoas que tinham poder aquisitivo e poder, né? O fato dela estar com o cachorrinho também é uma simbologia, né? Possivelmente a fidelidade, né? Era uma mulher que tinha poder econômico, dado aí a quantidade de joias que aparecem, inclusive o fato de usar um crucifixo mostrando que ela é católica. O próprio retrato trabalha com perspectiva, que era algo que os renascentistas já estavam trabalhando, quando a gente pega ali no fundo o que parece ser uma porta ou uma janela, que inclusive mostra uma pequena paisagem. Todo retrato, ele tem também uma possibilidade de nos mostrar a habilidade dela de pintura, né? A forma como ela trabalhava, a textura do tecido, o reflexo de um vaso de flores, como ela lidava com a perspectiva, que era algo importante para aquele período, a construção de uma ilusão dentro de um plano como o espaço da pintura. A capacidade dela, inclusive, de trabalhar a textura de uma pele, né? E isso também é bastante significativo no trabalho da Lavínia. Que a gente vai encontrar isso também em outros pintores do período, né? Isso não é uma coisa somente de uma mulher artista, mas é importante a gente poder observar isso. Esse retrato é um que esteve na exposição História das Mulheres, Histórias Feministas em 2019 lá no MASP, e que traz também as características que vemos nesse retrato, né? A figura de uma pessoa importante, o Conde Gentile Sassatelli, né? Aí vestido com e uma posição, com um porte específico que mostra a classe social que ele é,
e aqui ao que ele pertence. E novamente ela está trabalhando com uma perspectiva no fundo, né? É bem interessante que ela usa bastante esse recurso. Você observa isso não somente no fundo, quando ela tem uma sequência que parecem ser ambientes que se dividem, até parece um espelho, né, que se repete, né? Mostra também o trabalho dela que ela faz no chão, né? Como é que ela lida muito bem com o trabalho que ela executa, né, no ladrilho. Então, mostrando que a qualidade do trabalho nos dá uma ideia de como o trabalho dela era bastante apreciado. Esse aqui é a Judite e Holofernes. A gente já falou desse tema em outras ocasiões, porque já foi pintado por Artemisia Gentileschi e outros artistas do Barroco, né? Onde tem a figura de Judite, a mulher judia que executa Holofernes, aquele general que pretendia acabar com o povo judeu. Diferente do que a gente vê nas representações, normalmente a gente vê o momento em que a Judite ela degola Holofernes, né? Quando a gente viu o quadro de Artemisia Gentileschi no último encontro, é aquele momento marcante. Aqui não, aqui a gente vê a Judite como se ela estivesse olhando para o céu, né? Como agradecendo a Deus ou feliz com uma vitória, né? Uma vez que ela derrota o inimigo, uma luz intensa na figura feminina, à frente e ao fundo o corpo degolado, né, de Holofernes, com a cabeça às mãos de Judite. O trabalho que ela faz aqui é um pouco diferente do que a gente viu nos anteriores, porque não se trata de um retrato, é uma passagem bíblica, né, da Bíblia Católica, especificamente. Ela tem um trabalho refinado na forma como ela trabalhou a vestimenta de Judite, com esses detalhes que parecem joias, esses dourados que aparecem no tecido, e a espada e a posição poderosa que Judite adquire nessa representação. Ela não mostra nessa imagem uma mulher frágil, que é bastante interessante também pensar quando se trata de representação feminina. Essa imagem me surpreendeu, né? Porque a gente está falando de uma mulher pintando, né? E aí ela pinta uma pintura, faz uma pintura de Marte e Vênus, numa situação bastante erotizada, né? Onde Marte ele coloca a mão literalmente nas nádegas de Vênus, enquanto o Cupido está adormecido. Eu não tenho mais detalhes a respeito dessa pintura, caberia uma análise mais detalhada, mas é significativo, é interessante pensar nessa pintura que poderia ser interpretada como um assédio sexual, ou seria um carinho, né, na relação entre os deuses. Então, pensando em Marte, deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor, seria um momento em que os dois estariam, de alguma maneira, criando aí uma pacificação, algo interessante para a gente poder estudar o que Lavínia Fontana estaria tendo em mente, né, ao pintar essa pintura, ainda mais como sendo uma mulher, né, que está retratando uma cena de casal, né, mesmo que seja um casal de deuses.
Aqui é outra cena mitológica, onde ela mostra uma mulher nua, né? A Minerva se vestindo, né? E é uma das coisas que eu achei interessante nessa pintura, e que aí em outras literaturas fazem referência, é a proximidade dela com o estilo maneirista, já que ela muda um pouco a anatomia das figuras. Então a gente viu aí algumas mulheres, né? E ela estaria de repente mais próxima de um estilo que está ali muito forte, né? No período de transição entre o Renascimento e o Barroco. Essa obra me chamou muita atenção, né? Não Me Toques, né? Não sei se vocês conhecem passagens bíblicas, né? Ou alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se reconhece essa passagem? Alguém consegue reconhecer essa passagem bíblica? Porque à primeira vista eu não tinha reconhecido. Quem conhece relatos bíblicos talvez vá lembrar. Bom, se ninguém lembra, é uma passagem bíblica que fala sobre o momento da ressurreição de Cristo, né? Logo depois que Cristo ele morre, passou o terceiro dia, as mulheres vão até o túmulo e elas, ao chegarem lá, encontram um anjo e esse anjo fala que ele não está lá, né? Elas ficam preocupadas, né? Porque elas foram lá fazer um cuidado que que era tradicional na época, de tratar a parte com tecidos, com óleos essenciais, o corpo. Elas foram lá para isso. Mas quando chega, o corpo não está lá, né? O corpo do Cristo, que tinha sido removido, né? E então essa cena do fundo seria o momento em que a Maria Madalena, ela chega no túmulo. Então é um quadro que é feito em duas cenas, porque a cena do fundo é o momento em que ela está conversando com o anjo, e a segunda cena é a Maria Madalena de novo, né? Notem que elas estão com a mesma veste, né? Com uma túnica vermelha, rosa, e ela está ao encontro de alguém que está com uma pá, né? É uma passagem que Cristo aparece para Maria Madalena, mas ela não o reconhece de imediato, ela pensa que é o jardineiro, né? Mas aí quando ele se manifesta, ela o reconhece. Então essa cena é a cena em que Maria Madalena reencontra Jesus Cristo após a ressurreição. Eu não lembro de ter visto outras pinturas com esse tema. Por isso que isso me chamou bastante atenção. É um tema bastante singular, assim, no que diz respeito. E a forma como ela também trabalhou, né, a figura, né, as vestimentas, os detalhes, é bem curioso nesse sentido. Essa é a Judith Lessner, né? Eu gosto muito dessa artista. Tem muitas obras dela. Ela é uma artista ali do Países Baixos, né? Uma artista holandesa. Ela nasceu no Haarlem, que é uma cidade próxima de Amsterdã. Quem vai para Amsterdã, pega o trem, 15 minutos chega nessa cidade. Lá também tem um museu importante, que foi casa do Frans Hals, também um artista desse período, do barroco holandês, né? Ela faleceu aos 50 anos, em 1660, né? E o que é interessante no trabalho dela? Bom, o trabalho dela difere bastante dessas outras mulheres que nós vimos, né? Porque o trabalho dela, ela vai retratar cenas da vida comum, na maioria das vezes, pessoas alegres, pessoas em festas, tocando um instrumento musical,
né? E que não era só ela que pintava, né? Porque outros artistas faziam isso. A gente vai ver o caso do Franz Hals fazendo isso, né? Que era um artista da mesma cidade que ela, que eu acabei de mencionar, que tem um museu lá. Ela também faz um autorretrato mostrando ela como pintora, né? Seguindo o exemplo dessas outras mulheres que nós vimos. E ela, nesse caso, sorrindo, e o retrato que ela pinta é de alguém sorrindo, alguém tocando um instrumento musical, né? Então, é um tipo de tema que vai aparecer nesse período, sobretudo na sociedade protestante, né, dessa localização. São, às vezes, temas que vão exaltar provérbios populares também, né, que vão tratar de questões morais. Algumas figuras que aparecem com frequência, tanto no trabalho dela, como aparece no trabalho de Franz Hals também. Músicos, prostitutas, bêbados, né, são bastante interessantes. Ora, mas para onde, quem que comprava essas obras, né? Bom, diferente do que a gente viu no contexto da Lavínia Fontana e das outras que nós acabamos de ver, como a Sofonisma Anguissola, a Andrea Beali, eram pinturas de formatos pequenos, né? Então pessoas que poderiam colocar essas obras nas suas casas, né? Então, que poderiam usar como uma parte da decoração de suas casas, né? Há uma possibilidade dela ter estudado com Franz Fritz Greber e Franz Hals, né? Que é esse artista que eu mencionei, que a gente encontra lá no museu de Haarlem, no museu que era a casa dele, né? É interessante esse aspecto. Por que estou falando muito do Franz Hals? Vocês vão observar que o trabalho dela se assemelha muito a Franz Hals, né? Seja por ela ter talvez sido a aluna dela, ou por causa dos temas que ela trabalha. Isso acabou criando algum problema, porque muitas vezes alguns trabalhos dela eram atribuídos a Franz Hals, né? Até que depois foi verificado e, através de estudos, alguns desses trabalhos foram devidamente atribuídos a ela, né? Isso são algumas coisas também importantes a respeito dela. A Judith Lesner também, eu não menciono aqui, mas ela também foi uma mulher reconhecida pela Academia de Lucca da localidade. Eu não lembro se o nome da Academia de Lucca era esse mesmo ali na região dos Países Baixos, mas era algo similar. O fato dela atuar como profissional sendo reconhecida pelos seus pares, né? Isso foi fundamental também para ela, para poder receber encomenda, para ela poder atuar. Isso era significativo. O artista, nesse período, se ele quisesse realmente atuar e conseguir vender seus trabalhos, construir o nome, ele tinha que ter aí a aprovação daquilo que eu comparei com uma espécie de sindicato, né? As academias, as corporações de ofício, enfim. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho aqui da Judith Lesner, então, né? Notem isso aqui, o casal feliz, né? É uma cena de alegria, onde tem alguém que toca música, eles estão sorrindo, estão bebendo, né? Bastante diferente dos temas que a gente viu anteriores, normalmente mais sóbrios, retratos de pessoas que têm poder, nem sempre as pessoas estão sorrindo, né? Na maioria desses trabalhos, a gente vai encontrar esses momentos, né? Aqui, novamente, uma reunião entre pessoas que estão tocando música, se divertindo,
esse trabalho é o que esteve no MASP também, né? Como eu falei para vocês no início, eu trouxe alguns trabalhos que estiveram em exposição, né? Os artistas, pessoas se reunindo, né? Sorrindo. É um momento da vida, é um momento de descontração, né? É curioso pensar que a gente está falando de uma sociedade que tem uma questão moral muito forte, que é a sociedade protestante, mas que valoriza esses momentos de alegria. E para vocês poderem ter esse parâmetro, por que a Judith Lessner é confundida com Franz Haus, eu trouxe esse trabalho dela, Serenata, de 1729, e um trabalho do Franz Haus, O Tocador de Alaúde. Né? Notem a semelhança do traço, a semelhança de tema, né? Lembrando que ela possivelmente estudou com Franz Haus, a forma como ela é tratada. Então, é compreensível que, por algum tempo, os trabalhos dela fossem confundidos com o de Franz Haus. Né? Então, essas eram algumas das coisas que eu tinha para mostrar para vocês. Né? A maior parte do que eu trouxe para vocês, vocês encontram no catálogo do MASP, da exposição História das Mulheres e Histórias Feministas. Tem aqui esse site onde eu tirei um pouco da informação sobre Sofonisma, Anguissola e Lavínia Fontana, e a maioria das imagens eu encontrei no Wikipedia, tá bom? Agora eu vou interromper aqui a projeção e a gente pode conversar, né? E aí, o que vocês acharam? Conheciam essas artistas? Thelma? Eu já tinha visto esse da Judith Lester, aquela a primeira imagem que você mostrou da Judith Lester. Sim, sim. Eu fui olhar aqui no celular, né, dar aquela googlada básica. Eu falei, eu conheço esse quadro, eu já vi esse quadro. Sim, eu já vi esse quadro. O autorretrato em dela? Washington, na National Gallery. Ah, olha só, que legal. E é um dos quadros, assim, não vou dizer que é dos mais famosos de lá, mas é um que tem algum destaque lá dentro, sim. A National Gallery tem umas coisas bem interessantes, assim. O setor de Picasso, tem a ala de... A National Gallery, ela tem muitos retratos, né? Faz muito tempo que eu estive lá, mas eles têm bastante. Tem muita coisa. É gigante. O acervo deles é gigante. Mas esse aí eu bati o olho e falei, eu já vi esse quadro. Onde que eu já vi esse quadro? Aí eu fui confirmar, é isso mesmo. Essas figuras alegres da Judith Lessner e também as do Franz Haus me chamam muito a atenção, porque para mim é uma quebra de paradigma, porque quando a gente fala de uma sociedade predominantemente protestante, a imagem que passa para nós é de uma sociedade sisuda, sem alegria, né? E o que a gente vê é completamente diferente sendo retratado por elas. Por eles, né? No caso, a Judith e o Franz Haus, né? É de uma valorização da alegria, né? Da alegria de viver. Eu não sei exatamente como que era a vida, né, de fato, numa sociedade como aquela, ou se essas pinturas elas são mais um retrato de um desejo do que propriamente de uma realidade. Mas é interessante que isso está retratado, né? Legal isso, né? O André, o que você achou hoje dessa nossa conversa? Eu não estou te escutando, André. Acho que está sem o fone, André. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria pedir desculpa porque eu só pude entrar agora no final e, na verdade, não tem muita coisa a dizer. Sim, eu não sim. sei que eu só pude entrar agora. Eu
Eu só posso dizer que eu não conhecia nem a Lavínia Fontana, nem a Judith Lesser. Eu não tinha ouvido falar deles, não. É um trabalho interessante, inclusive, da Judith Lesser, tal, que você estava falando até agora no aspecto do lúdico, do leve, né, das pessoas mais felizes, tocando músicas, que até surpreende um pouco Sim, sim, sim. a gente, né? É. Mas eu achei bastante interessante. Depois dá uma pesquisada no Google, porque tem muito retrato justamente com essas cenas. A Keila deu uma olhada, né? Você chegou a ver outras obras, tem bastante coisa. No Google Arts vocês vão encontrar com certeza, né? Thelma, Certo, você queria obrigado. falar alguma coisa? O que você achou? Depois, viu, André? Eu vou disponibilizar esse vídeo depois, aí você pode Certo, assistir certo. desde o início, tá bom? Obrigado, Que obrigado. isso. Eu achei interessante todas elas, mas o que me pareceu, as três primeiras, uma coisa assim, apesar da técnica e do reconhecimento, eu achei uma coisa meio presa, meio medrosa, sabe? Uma coisa meio amarrada. Por outro lado, a Judith Lester, eu achei ela meio goia, sabe? Essas Sim, figuras sim. sempre assim, com cara meio de bêbada, uma alegria meio assim esquisita, sabe? Eu achei que são bem díspares, né? Aquelas três primeiras, tanto que você agrupou-as dessa forma. As três Sim, sim. primeiras muito certinhas, muito competentes, mas uma coisa meio amarrada. E a Lester chuta o balde. Ela já mostra, eu diria, o lado podre, o lado mais censurável, né? Eu diria, da sociedade. Enquanto as outras ficam no formal, na classe alta, ela não, ela vai pro povão. Eu acho que isso tem um pouco a ver também ao público que elas atendem, né? Porque assim, a gente está Sim, falando, essas primeiras mulheres, elas estão ali associadas, primeiro uma classe de elite, né? Produzindo retratos para a grande maioria, principalmente a Lavínia Fontana e a Sofonisba, elas são da Itália, né? Elas estão saindo do período do Renascimento, ou viveram o Renascimento, onde você tem realmente um pouco mais de rigidez. A Judite, ela já adentra o período do Barroco, onde essa rigidez é rompida, né? E quando a gente vai falar do Barroco holandês, principalmente quando a gente trata aí do Frans Hals, é completamente diferente. Realmente muito mais emocional, é muito mais sensorial. Mas essa limitação delas tem a ver também com a linguagem que é adotada no período. Tem um comentário no catálogo, ou no outro link que eu tenho aqui, que eu usei como referência, que, de fato, no caso da Sofonisba ou da Lavínia Fontana, uma das duas, os primeiros retratos são mais soltos do que os posteriores. Então, de repente, o próprio ambiente acaba limitando a liberdade do artista por alguma razão. Isso acontece mesmo, né? Mesmo hoje você percebe que alguns artistas começam trabalhando mais livremente, mas por força das circunstâncias o trabalho às vezes acaba se tornando um pouco mais rígido. Eu já tive no trabalho com desenho momentos mais soltos e momentos mais rígidos. Aí depende também uma série de fatores, né? Mas é interessante isso que você está trazendo, mas é importante pensar também o período e o ambiente. Acho que essa questão também dos retratos que ela trabalha, né, esses quadros que ela trabalha, pensando no público, que não eram quadros para uma igreja ou para nobres, né, propriamente, né, reis, rainhas, princesas, coisas do gênero, mas muitas vezes pessoas, comerciantes, né, os primeiros burgueses, que compravam, né, adquiriam obras de arte, né, de pequenos formatos, que pudessem colocar nas suas casas, né. Bem, bem interessante isso. Michele, você gostaria de conversar alguma coisa, falar alguma coisa do que você achou?
Eu achei bem interessante, estou adorando conhecer mais, né, sobre as artistas mulheres, agradeço a sua disponibilidade. E eu queria comentar um pouquinho sobre aquele quadro da Lavínia, né, Fontana, Marte e Vênus, Vamos que lá. você falou que poderia talvez ser um abuso sexual. Pelo rosto da Vênus, não pareceu. Vamos ver, eu vou passar aquele de volta, que aí a gente vê, acho interessante. Pareceu assim uma certa intimidade, né, entre eles, mas não assim um abuso, porque se vê pela posição dela, diferente daqueles quadros da última aula que a gente teve, lembra Sim. que era de medo, a mulher Sim. numa posição assim, né, então é isso que eu pensei. Aí eu pensei, por que não até ela representando ela, não porque parece com ela, mas representando ela, o marido ou o namorado, Um momento entendeu? de intimidade. Um momento de intimidade, foi a impressão que eu tive. É que você olhando a simbologia, pensando Marte e Vênus, o deus da guerra, a deusa do amor, o cupido adormecido, ela com uma flor na mão, as próprias armas no chão, ou seja, a parte de defesa do deus da guerra, ele quase nu, né? É um momento em que o amor e a guerra encontram uma intimidade. Mas, assim, como eu disse, a gente não consegue... Precisaria um estudo para saber o que mais estaria por trás dessa simbologia. Porque muitos desses artistas também vão trabalhar fortemente com simbologias, né? Mas eu achei curioso esse quadro. Ela está mais alta que ele, você vê, ele está abaixo, e nos quadros que eles representam, assim, mais violência, abuso, o homem está sempre maior, a mulher mais curvada, ela está alta, e ele olhando, talvez até com admiração. Sim, essa interpretação me parece bem plausível mesmo. O quadro ele passa um pouco mais essa questão de intimidade mesmo. Eu achei isso. Mas talvez coubesse mesmo uma pesquisa da simbologia para ver o que estaria retratando, ou se isso foi uma encomenda e ela teve que cumprir aí aquilo que foi pedido, né? Talvez um histórico ajudaria a entender um pouquinho mais o quadro. Então é isso, gente. Eu quis trazer para vocês algumas coisas, né? Como a ideia mesmo era só um bate-papo, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. E semana que vem eu pretendo fazer um novo encontro. Aí vocês já estão convidados previamente, tá bom? Thelma? Eu achei que a Vênus está com uma cara meio que de surpresa, viu? Não é? Ela, sabe quando você olha... Opa! Sabe? Você olha mas assim, é um quadro curioso. Não é desagradável, assim. Mas ela se surpreendeu. Eu trouxe para vocês alguns quadros que dificilmente a gente encontra assim, na literatura. Eu realmente, olha, 2 quadros aqui que me marcaram nesse momento que a gente está conversando é esse de Marte e Vênus, e o outro que é aquele do Cristo com Madalena, porque são temas que a gente não vê com frequência na representação da história da arte. E são temas de encontros, né? Bem curiosos, assim, né? Pensando nesses assuntos, né? Entre o homem e uma mulher, né? Daria para fazer várias reflexões, né? Importantes sobre isso. Daria assim, um estudo significativo. Eu acho que eu vou atrás e, de repente, trazer mais informações para vocês naquilo que eu encontrar. Tá bom? Então é isso, gente. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Espero quinta-feira que vem a gente poder se encontrar de novo, tá bom? Uma boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a você. Obrigado a nós. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Vou dar tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.